O lado escuro da Lua. Saudações do comando. A Lua sempre foi uma das nossas principais bases de comunicação a partir da quarta dimensão superior. Por certo tempo, a sua dimensão física foi violentada por raças não federadas que a usaram para acampamento e escravização da espécie humana da Terra. O lado oculto da Lua é um local onde existem centenas de bases que foram montadas pelos reptilianos e draconianos não federados, assim como os Greys Cinzas de Zeta Reticuli. Muitos humanos da Terra foram levados para lá e trabalharam nessas bases como escravos, por muito tempo. Muitos deles eram pertencentes a estes grupos e estiveram presentes nas guerras de Orion, no passado. Muito do que já aconteceu ali vai de trabalho escravo a experimentos genéticos e tentativas de manipulação da órbita lunar para afetar gravemente as marés da Terra. Desmontando esses acampamentos e laboratórios. À medida que nós, do comando, fomos adentrando em massa o seu sistema solar em meados dos anos 80, fomos desmontando esses acampamentos e laboratórios, devolvendo a civilidade e a harmonia nesses ambientes lunares. Houve embates das nossas frotas com as frotas dominantes presentes, pois aqueles que estavam ali como guardiões dessas bases estavam lá antes mesmo de 20 de julho de 1969, quando foi dito a vocês da Terra que o homem pisou na Lua. Acreditem, não seria fácil chegar ali, especialmente considerando a básica tecnologia que tinham, se comparada a dos dracos mais violentos e agressivos presentes. Escusado seria dizer que, quando as pessoas forem informadas do que realmente aconteceu ali em 1969, ficarão muito aborrecidas. De alguma forma, vocês já estão sendo informados de maneira indireta. Neva, por favor, indique o filme que mostramos agora em sua tela mental. Procurem pelo filme Como Vender a Lua, de 2024, estrelado por Channing Tatum e Scarlett Johansson. Nesse filme vocês terão algumas informações muito alinhadas com a verdade do que aconteceu. Nos anos 90, nós trabalhamos incansavelmente na Lua para liberá-la completamente dos não federados e, finalmente, hoje ela está livre desses grupos. As bases anteriormente usadas pelos não federados foram remodeladas e hoje servem de apoio a muitas outras raças, que têm vindo ao seu sistema solar auxiliar na transição. A Lua também será uma base especial em momentos específicos da transição de eras da Terra, quando nós iremos levar para lá, em momento oportuno, alguns dos nossos membros que atualmente estão na Terra, para realizar alguns trabalhos já previstos dentro do protocolo de ascensão. Há muitas informações acerca da Lua, mas o que é mais importante saber é que ela é, e sempre foi um grande apoio em toda a experiência Terra. Apesar de ter sido muito violentada, seu amor pela Terra, como sendo um grande portal da deusa divina para todos, nunca mudou, e nem nunca mudará. Considerem também a Lua como um escudo de proteção, quando atrai para si objetos vagantes do espaço como meteoros, evitando assim desastres na superfície da Terra. Em um futuro não muito distante, a Lua tornar-se-á, também, além de uma das maiores bases de apoio no sistema solar, um parque de diversões para as pessoas da Terra, quando poderão, em viagens para lá em menos de um segundo, divertirem-se nos inúmeros jogos holográficos que serão montados ali. Obviamente, nenhum jogo se compara com os de vocês na Terra hoje, mas são jogos onde a inteligência é expandida e os conhecimentos sobre o cosmos são testados. Tudo de uma maneira harmônica e feliz, além de outros que vocês terão conhecimento logo mais adiante, quando suas mentes alcançarem um estágio expansivo capaz de compreender. Há quem diga que a Lua é uma nave espacial, mas temos de dizer que ela é um objeto natural, e a sua função, além de tudo que já falamos, é também regular o magnetismo da Terra, as marés e o equilíbrio das energias masculinas e femininas, além de ser o grande ponto de apoio nessa fase de transição. Assim como na Terra, há um Sol central lunar, que dá vida a esse corpo. O lado escuro da Lua é algo que ficará muito evidenciado no decorrer das revelações que surgirão, à medida que avançamos com o plano de ascensão. Uma das principais é o fato de o lado escuro ter sido, por muito tempo, uma prisão dimensional, quando muitos daqueles que quando estiveram na Terra foram perpetradores de crimes e desvios da lei universal, eram sugados pelo campo atrator do lado escuro,
deixando-os presos nessa região na quarta dimensão inferior. Não é apenas na Terra que existe o que chamam de umbral, mas a Lua por muito tempo, especialmente em seu lado escuro, foi até certo ponto, ainda é, em sua quarta dimensão inferior, um ponto de tratamentos de almas desviadas da lei do amor. Isso é algo que temos trabalhado ainda, pois há muitos dos nossos membros que, devido às suas muitas encarnações na Terra, se perderam e hoje encontram-se presos nesses ambientes para se tratar de grandes desvios. No futuro, esse ambiente será completamente limpo, bem como está sendo na Terra. Seres lunares. Quando falamos do lado positivo, podemos citar os seres lunares, parceiros nossos nesse processo de auxílio à Terra em sua transição. Os lunares são seres de alto nível de diplomacia, de espiritualidade e desenvolvimento tecnológico, estando entre a quarta dimensão superior e inferior e quinta dimensão, onde as hostes marianas, da Virgem Maria, atuam. Na quarta dimensão superior é onde ficam as torres de integração e desintegração que, em sua maioria, ficam mesmo localizadas em luas. Quando muitos de nós, de outros sistemas, vêm à Terra em missões instrutoras e edificantes, faz-se necessária a alteração molecular dos corpos, pois a maioria de nós, quando descemos aos ambientes mais densos do universo, usamos corpos físicos, mesmo que diferentes molecularmente. Ainda assim o são, pelo simples fato de que muitos de nós também ainda temos esses corpos em nossos planetas natais. Muitos de nós já existimos em dimensões onde não há mais corpos físicos, mas aceitamos, continuamente, missões em ambientes que a fisicalidade ainda é presente. Esse processo de alteração molecular se processa na torre de desintegração. Essas torres especiais são responsáveis por realizarem esse trabalho de fazer a transformação do corpo físico em matéria etérica. Por isso, muitos dos contatos de vocês conosco se dão por meios pelos quais vocês nos veem ou reconhecem como espíritos. Claro, nós somos espíritos, mas a maioria de nós, quando vem à Terra, deixamos a nossa roupagem física galáctica e nos comunicamos nos planos espirituais como se fossemos seres desencarnados, fato que começará a mudar, pois à medida que avançamos com o plano da ascensão, poderemos finalmente interagir convosco, assim como realmente somos, com nossos corpos cósmicos. Muita coisa foi ocultada de vocês, e uma das nossas missões é revelar e encaminhá-los de encontro a sincronicidades, que possam mostrá-los a verdade que lhes foi negada por aqueles que se consideram superiores e mais dignos do que vocês. Isso também irá mudar, pois temos muitos informantes espalhados pelo planeta. Pouco a pouco iremos revelar informações que por si só farão com que a ficha caia e se possa entender muita coisa. Aos seus líderes que ainda resistem à nossa presença, dizemos: vocês sabem que nós temos como liberar uma quantidade inimaginável de informações em sua internet e que irá colocá-los contra a parede, literalmente. 1969 é algo que vocês não poderão esconder por muito mais tempo, pois assim como nossa transmissora vem revelar o que transmitimos, outras fontes nossas também retornarão após hiatos forçados, com muito mais informações do que antes. Movimentações em todo o sistema solar. O tempo se aproxima, quando finalmente a humanidade da Terra saberá por todos os meios de comunicação acerca de nós e das movimentações em todo o sistema solar. Saberão que Marte não é apenas um futuro próximo de visitação como seus cientistas dizem, como a verdade de que já é visitado, e com suas bases também presentes e que muitos humanos da Terra já vivem lá. Como vocês, líderes, puderam esconder isso daqueles, os quais vocês têm a responsabilidade de cuidar e instruir positivamente? Como puderam negar a cura de muitas doenças quando os meios já existem? Como podem usar ambientes desertos da Argélia e outros da própria Terra para forjar imagens de Marte, negando à população a verdade da civilização e bases já ativas lá? Vocês terão de responder isso publicamente, e se aproxima a hora quando isso ocorrerá. Essa é uma mensagem oficial do Comando Astar através de Neva. Ouçam a voz do Comando Astar através de Neva. Nenhuma ameaça é assustadora para nós e nem para qualquer um dos nossos transmissores. Nós estamos bem equipados e, como dizemos, enquanto vocês pensam, nós já antecipamos antes mesmo de organizarem qualquer pensamento em suas cabeças. Em nossa próxima mensagem,
Neva, desejamos falar sobre a inteligência artificial. Esteja pronta para receber nossa transmissão em telepatia. Adonai.